pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do ForMove, a última aula dessas 4 aulas que nós tínhamos preparado falando de assuntos básicos para o crescimento da vida cristã. E na aula de hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar de discipulado, vida na vida. O discipulado à maneira de Cristo, porque este foi o estilo de implantação da igreja que Jesus escolheu para estabelecer no nosso meio. Mas antes de nós falarmos dessa aula, que na verdade vai ser mais um bate-papo, né? Vai ser mais explanação sobre alguns princípios, eu quero te incentivar a reassistir, ou se você ainda não assistiu, passar a assistir as aulas anteriores do ForMove. Nós tivemos 3 aulas, nós falamos sobre uma vida naturalmente sobrenatural, nós falamos sobre evangelismo e a importância de saber que ele vive, que Jesus está vivo, e falamos também sobre a liderança no padrão de Cristo, a liderança de Jesus. E então eu te incentivo a seguir o nosso canal, assistir as outras aulas, indicar para alguém, encaminhar para alguém. Ficou salvo no nosso YouTube uma playlist com as 4 aulas, vai ficar salvo. Então você pode assistir, acessar a hora que for preciso. E também solicitar via Instagram o material de apoio, né? Os e-books que vão te ajudar a ruminar ainda mais sobre cada assunto. Certo? Então vamos falar hoje sobre discipulado, vida na vida. Por que é tão importante você entender sobre discipulado? Primeiro, porque discipulado foi a forma como Jesus escolheu para estabelecer a sua igreja. Para pensar comigo. Até a vinda de Cristo não existia um mediador direto que tivesse cumprido toda a lei, que tivesse pago todo o preço do sacrifício que a cruz ia oferecer para ligar o homem a Deus. Então o homem ele era carente de salvação. Só que essa salvação só poderia ser oferecida após o sacrifício da cruz. E Jesus ainda não tinha vivido. Então ali Jesus começa a estipular a sua forma de edificar uma igreja, que é através do discipulado. Ele não tinha salvo ainda ninguém. Ele não tinha evangelizado ninguém, porque o sacrifício e a obra da cruz ainda não tinha sido concluído. Então ele já começa o seu ministério nos mostrando um padrão de discipulado. Por que é importante você saber disso? Porque nós que aceitamos a obra da cruz, e esta já concluída, Jesus já morto e ressurreto, nós que aceitamos ele como Senhor e Salvador, nós já estamos salvos. Então nós não estamos diretamente carentes da salvação do inferno. Nós já temos acesso ao céu, uma vez salvo para sempre. A partir daí, nós precisamos desenvolver um estilo de vida que me leve a ter um crescimento no meu relacionamento com Deus. Isto é o discipulado. Este é o discipulado. Então, Jesus ele nos mostra como ele ia edificar a sua igreja, discipulando, formando discípulos. Ok? Então nós hoje somos salvos. Apesar que nós somos salvos do inferno, mas nós precisamos continuar uma salvação. E aí você vai falar assim, não, ficou confuso agora, pastor. Mas continuar a salvação que eu falo é você ser salvo de outras coisas agora. Você ser salvo das tentações do pecado, você ser salvo das práticas de vida errada que você tinha, você ser salvo das falhas de caráter. Então eu sempre costumo falar, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos do pecado, fomos salvos da condenação do inferno, agora nós estamos sendo salvos das nossas práticas humanas, das nossas práticas carnais, porque nós mudamos de vida a partir do momento que eu reconheço Jesus como Salvador. Então, nesse aspecto de discipulado, você vai entender que é a forma mais
coerente de se estabelecer a igreja. Agora, onde que nós temos problemas, dificuldades quando o assunto é discipulado? Quando existe um mau entendimento de como praticá-lo, de como exercê-lo. Então, isso que eu quero deixar hoje um pouco mais claro, para que a gente corrija a rota de como temos edificado, de como temos discipulado, de como temos gerado discípulos, e possamos alinhar com a forma como que Cristo determinou para gerar discípulos para si. Olha, uma referência interessante está lá no livro de João, capítulo 1, que a Bíblia fala a partir do verso 35 sobre os primeiros discípulos, né? Os primeiros que seguiram a Jesus e se tornaram discípulos. Então, ele fala assim no verso 35, no dia seguinte, João, João Batista, né, estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, ou seja, João Batista estava com 2 discípulos dele, não de Cristo, 2 discípulos de João Batista. E vendo passar Jesus, João Batista então disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, seguiram a Jesus. Então eles, por livre e espontânea vontade, decidiram a seguir a Jesus. E Jesus, vendo que eles seguiram a ele, fez uma pergunta que é chave para você entender o padrão de discipulado. Verso 38 diz assim, Jesus voltando e vendo que eles o seguiram, disse, o que procuras? E eles disseram, mestre, onde moras? E disse então Jesus, vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, porque já era quase hora 10ª. Olha só, que interessante. O que eles estavam procurando? João Batista ele tinha falado, olha, esse daqui é o Cordeiro de Deus, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Salvador. Então os discípulos seguiram, por livre e espontânea vontade. O discipulado necessita-se de uma vontade do discípulo e uma liberdade do discipulador em ser aquele que conduz o ensino ao crescimento espiritual. Só que o que é chave aqui, ó, os discípulos falaram assim, Senhor, onde você mora? Em outras palavras, comecem já a identificar um padrão de discipulado, eles falam assim, nós queremos não só te seguir, mas nós queremos conhecer a sua rotina, nós queremos conhecer como o Senhor vive, nós queremos conhecer como o Senhor caminha. E a resposta do discipulador Jesus foi, vocês querem saber onde eu moro? Querem saber qual que é meu dia a dia, minha rotina? Então venham e vejam. O vinde e vede é fundamental no crescimento espiritual do seu discipulado, da pessoa que você vai discipular. Porque essa rotina espiritual, esse dia a dia, era a maior escola que qualquer discípulo poderia ter. Um relacionamento pessoal. Então, assim, é importante que o seu discípulo conheça a sua rotina, conheça como você tem suas práticas espirituais, conheçam como que você é no dia a dia, como que você lida com a sua esposa, como que você lida com seus pais, como que é a sua rotina espiritual, o momento que você faz o devocional. Tem essa liberdade. Olha, isso é uma liberdade de caminhar próximo, de enxergar os exemplos. Então Jesus ele começa a falar assim, olha, relacionamento é a base para um bom discipulado. Ter prazer de estar junto é a base para um bom discipulado. Ter intimidade de conviver é a base para que você forme discípulos. Quais são as dificuldades que nós encontramos no período de discipulado? É porque nós temos expectativas erradas do que é discipular. Então, nós, por conta dessa expectativa errada, tomamos atitudes erradas que desencadeia resultados trágicos, errados, difíceis, o que a gente não identifica como discipulado. Nós estamos vivendo e desfrutando da dispensação da graça. E glória a Deus por isso.
O Senhor Jesus já pagou todo o preço, a obra da cruz já foi consumada, ele ressuscitou e por conta disso eu posso desfrutar dos benefícios que Jesus já conquistou para mim. Só que a partir de agora eu preciso solidificar a edificação, a construção da igreja. Eu preciso tornar sólido uma obra que é muito maior do que simplesmente me reunir num culto de domingo, me reunir numa célula. O estabelecer, através da igreja, o reino vindouro do Senhor. Olha que tremendo isso. Nós clamamos, venha o teu reino. Venha o teu reino. Por quê? Porque nós já sabemos qual é o padrão do reino. Então nós queremos que aqui na terra esse reino seja manifesto. E como isso vai acontecer? Vai acontecer à medida que nós nos tornarmos filhos maduros. E aí entra o processo de discipulado. Nós clamamos, venha o teu reino. E o reino do Senhor, ele está estabelecido. Mas quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos falando assim, olha, Senhor, que o padrão de vida do seu reino seja o padrão de vida na terra. Para isso acontecer, o discipulado é fundamental. Agora, quais que são os problemas? Nós esperamos resultados do discipulado que não são os resultados que o céu espera de nós. Nós entendemos que o discipulado está sendo produtivo se a pessoa que eu discipulo se torna líder de célula, por exemplo, ou se esse discipulado gere uma multiplicação, ou se esse discipulado faça com que os números dos meus relatórios, da minha rede, da minha equipe cresça. Nós esperamos que um discipulado seja que as pessoas respondam como eu responderia. Nós esperamos que um discipulado seja que as pessoas pensem como eu pensaria. E, na verdade, o discipulado é um trajeto de crescimento espiritual de cada um. Interessante que falhas, dificuldades nós encontramos no discipulado, por exemplo, quando o discípulo se torna dependente do seu discipulador, do seu líder, da pessoa que fala na vida dele. Isso comumente acontece, isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque nós temos empregado um discipulado diferente do que Jesus empregava. Então eu quero falar algumas coisas, alguns passos bem práticos para que o seu discipulado seja frutífero. Primeiro passo que eu quero falar é que você precisa identificar em qual estágio que o seu discípulo, a pessoa que você vai se relacionar, está. Em qual estágio? Por que eu falo disso? Porque às vezes você quer discipular em um padrão, em um nível de discipulado, que ele ainda não vai conseguir compreender. Por exemplo, a pessoa acaba de chegar na igreja, acaba de conhecer a Jesus, acaba de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Nós queremos que ela entre num padrão de maturidade que nós já estamos. E isso não vai acontecer automaticamente. Isso vai acontecer com o passar do tempo. Mas esse padrão de maturidade, ele não é consequência de um discipulado. Ele é consequência do foco principal do seu discipulado, que é o sacerdócio de cada um. Quando eu ligo para uma pessoa e pergunto se ela está bem, como é que tá? Como é que você está? Como é que tá a sua semana? Tá tudo bem com você? Ou quando eu ligo e falo assim, como é que tá a sua casa? Tá tudo bem? Você está bem de saúde? Tá precisando de alguma coisa? Eu não estou discipulando. Eu estou simplesmente expressando o meu amor fraternal como igreja. O mínimo que eu posso fazer como igreja é amar uns aos outros. Isso é uma expressão de amor, é uma expressão de amor fraterno, de amor de como comunidade. Agora, o discipulado, ele tem um só foco, o sacerdócio da pessoa que está sendo investida. E aí é onde entra as nossas maiores batalhas. Por quê, irmãos? Quando eu falo de sacerdócio, eu não estou falando de cargo. Eu estou falando de relacionamento dele com Deus. Este é o alvo do discipulado. Fazer com que os seus discípulos cresçam num relacionamento com Deus. João 14, o apóstolo Filipe, ele fala, um dos discípulos, né, Filipe, ele fala bem claro já no fim,
um pouco mais no fim já da trajetória dele caminhando com Cristo, ele fala assim, ó, Senhor, eu vi, em outras palavras, né? Senhor, eu vi tudo que o Senhor pode fazer. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus acaba até exortando, falando, olha, vocês tanto tempo andam comigo e não enxergam o Pai em mim, né? Em outras palavras, mas ele está falando assim, olha, mostra-nos o Pai. Este é o foco. Por quê? Porque tudo que ele via de Jesus era Jesus fazendo as maravilhas, os sinais, dando os dando ensinos, né? Falando as parábolas, trazendo clareza sobre a palavra do Senhor, mas ele via o tempo que Jesus ia para o secreto. Ele viu o tempo que Jesus ia orar. Ele viu o tempo que Jesus se retirava do meio do povo, da multidão, para ter um tempo com o Pai. E ele começou a entender que enxergar o Pai era o propósito de toda a caminhada entre eles. Então, o foco do seu discipulado: faça com que os seus discípulos cresçam no sacerdócio, cresçam no relacionamento com Deus. Então, em todos os momentos que você tiver ali de conversa, de relacionamento com o seu discípulo, você tem que checar e incentivar e dar direções para que a vida dele, individual com Deus, o momento dele ali no quarto, fechado, e orando e tendo um relacionamento com Deus, seja cada dia mais intenso. Este processo vai ser fundamental para que você gere filhos maduros. A Bíblia fala assim que nós precisamos de nos tornar os filhos ruiosos, os filhos maduros, os filhos que fazem diferença, que tomam ação, que tomam a frente. O contrário disso, o que causa? Uma dependência. O contrário disso é que causa a necessidade de você se relacionar com seu líder, seu discipulador, seu mentor, para ter respostas, não para encontrar respostas. Você busca nele respostas. Uma das maiores falhas que nós temos como discipuladores, como líderes, é dar resposta para as pessoas. Isso gera uma dependência. Eu lembro que eu e minha esposa, nós estávamos aconselhando uma moça e ela tinha uma situação, né, de relacionamento e ela chegava no momento que nós nos reuníamos para conversar, ela falava assim, mas o que eu faço? E a gente tem sempre esse costume, né? Eu falo sempre para todas as pessoas que eu vou aconselhar. Eu falo, olha, você pode acreditar no que eu falo, ouvir minha direção ou não. A minha vida pessoal, ela não vai mudar. Os boletos continuam chegando embaixo da porta do meu apartamento, as contas continuam chegando. Mas se você entender como eu entendi, você vai encontrar o caminho para as respostas. Você vai encontrar o caminho para as respostas. Por quê? Porque o dia que eu não estiver, ela não vai perecer, ela não vai sofrer. O dia que ela não conseguir falar com a gente, ela vai saber aonde encontrar a resposta. E isso quebra o ciclo de dependência. Mas nós assumindo uma posição de liderança, de mentoreado, de mentor, nós queremos nos pôr numa posição acima da ovelha do discipulador. Da ovelha do discipulado. Nós queremos nos posicionar de uma forma superior e isso nos faz ter uma postura que exija que as pessoas venham até nós e não até o caminho correto, que é a resposta, que é o céu. Então foque sempre no sacerdócio, no crescimento dos seus mentoreados com o relacionamento com o Senhor. Outro ponto, não dê respostas. Não dê as respostas. Mostre o caminho. Quantas vezes vieram perguntar pra gente, né, o que eu faço? A minha resposta, às vezes, para quem senta com a gente para conversar, para quem está no dia a dia e quer uma direção, eu compreendo que às vezes pode ser frustrante a princípio. Mas depois que existe o treinamento e o entendimento, esse crescimento e esse entendimento do como nós conduzimos, se torna ainda mais forte a nossa aliança. Porque as pessoas vão falar assim, o que eu faço? Eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa semana para orar, vamos buscar em Deus para saber o que nós vamos fazer, o que você pode fazer. E aí passando uma semana, duas, você volta a conversar, volta a tocar no assunto, as pessoas falam assim, eu não orei, não tive tempo.
E aí você vai lá e repete o processo. Então vamos orar, vamos continuar orando. Até que seja destravado esse momento de intimidade. Porque o Espírito, a Bíblia, João fala, né, que a unção que está em nós é verdadeira. E ela nos fará lembrar, saber de todas as coisas. E sabe o que é interessante essa passagem? No original, a Bíblia fala, o texto que fala sobre todas as coisas, vai surpreender agora com o meu nível de teologia, hein? Significa todas as coisas, todas, sem exceção. Ou seja, toda resposta, tudo que você quer, tudo que você precisa, já está dentro de você. Você já sabe, já tem todas as respostas, todas as direções. Agora, essa mesma unção verdadeira, que é o Espírito Santo, é ela que vai te convencer da justificação, do pecado, da justiça, da direção, da ação que você precisa tomar, das vezes que você não precisa agir. Então, esse caminho, eu sei que às vezes para quem quer uma resposta imediata, ele é um pouco mais longo. Ou às vezes você tem que virar para o seu discípulo e falar assim, olha, o que a palavra fala a respeito disso? Ah, não sei, então vamos estudar, vamos buscar. Ó, vamos ler esse texto, vamos ler essa referência, vamos ver o que a palavra vai falar com cada um. E aí nós sentamos e conversamos de novo. Porque focar no sacerdócio é tirar de você a responsabilidade sobre essa vida de crescer espiritualmente. Ah, pastor, mas aonde que isso tá dessa forma? Aonde que Jesus fez desse jeito? Outra falha que nós temos muito grande é evitar o relacionamento com os nossos discipulados, os nossos mentoriados, de uma forma vulnerável. As pessoas precisam entender quando eu falo de vulnerabilidade. Por quê, irmãos? Porque nós, na posição de líder, de pastor, de mentor, nós queremos vestir essa capa de super crentes, de intocáveis, de super espirituais, e deixamos de transparecer que nós também somos ovelhas, que nós também somos mentoreados por alguém, cuidados por alguém. Ser cuidado e cuidar é a maior expressão de amor por Deus. O Senhor, olha só, para pensar quão profundo é isso. O que Jesus mais ama no mundo? Pessoas. O que Deus mais ama no mundo? Pessoas. A ponto de João 3,16 a palavra dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu leio esse versículo, eu só consigo imaginar isso. Deus me amou, Deus amou as pessoas de uma forma tão insana, tão absurda, tão intensa, que ele não pensou duas vezes. O que ele tinha de melhor, ele deu para que ele pudesse ter mais pessoas ao lado dele. Então é por isso que o Senhor Jesus ele fala assim, ó, tu me amas, Pedro. Então cuida das minhas ovelhas. A Bíblia no Novo Testamento, em momento nenhum, ela cita pastores como cargo, como título. Apenas em Efésios é citado uma única vez, mas em todo o restante do Novo Testamento, quando o termo pastores era usado, era falando justamente sobre pastor de ovelhas, sobre a função de pastorear ovelhas no campo. Então, o Senhor ele está falando sempre como presbíteros, como apóstolos, discípulos. Por quê? Porque ele quer deixar enraizado no nosso coração que existe só um pastor, o bom pastor. E esse bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Por que é importante você entender isso? Porque isso me põe como pastor numa posição de ovelha também. E é importantíssimo os seus discípulos saberem que você é vulnerável também. Saber que você também é ovelha, também tem as suas batalhas, também tem as suas lutas. Por que é importante? Isto quebra o ciclo de dependência. Isto quebra o ciclo de imaturidade. Eles vão começar a entender que é importante crescer em maturidade, que é importante eles terem um relacionamento também sozinhos, porque foi exatamente assim que Jesus se relacionou. Olha como é que foi com Pedro. Pedro veio, caminhou com
com o Senhor, né? Era um pescador, teve a vida impactada por Cristo, mas desde o começo, Cristo deixou claro, você precisa aprender a andar sozinho. Uma das coisas que nós erramos, né, e é reflexo de não entender a posição que o seu liderado está, é que nós, deixa eu mensurar direito as palavras para você não entender errado, é que nós poupamos os nossos liderados, nossos mentoreados, de toda a verdade. Porque não posso falar disso ainda com esse rapaz porque ele não está pronto. Eu não posso ministrar isso para essa pessoa porque ele ainda não está pronto. Mas Jesus, desde o começo, ele deixou claro para os discípulos. Chegou a Pedro e falou, você quer andar comigo? Ele falou, quero, então vem. Só que eu vou te falar, eu vou caminhar 3 anos só com você e depois eu vou morrer. E eu vou embora. E você precisa crescer e aprender a andar sozinho. Mas e como que vai ser? Não, fica tranquilo. Eu vou te deixar o Espírito Santo, você não vai ficar sozinho. Mas ele vai vir, vai substituir o Senhor? Não, ele vai habitar dentro de você. Ele vai vir com poder e unção dentro de você. Ele vai vir com a capacitação dentro de você. Aquele ímpeto que você tem de pregar, aquele ímpeto que você tem de manifestar os sinais, é o Espírito Santo. Aquele desejo que você tem de avançar, é o Espírito Santo. É ele que vai te ajudar, porque eu vou ficar com vocês só por 3 anos. E nós caímos em 3 anos, olha só, Jesus transformou Pedro de um pescador em das pedras fundamentais da igreja. Transformou Paulo de um assassino, perseguidor de Cristo, a um dos principais nomes do Novo Testamento, a um das principais pessoas da palavra e do reino de Deus. Então o Senhor, ele transformou durante o período que ele esteve aqui. Ele transformou, ele tocou na vida de uma forma intensa, mas sempre verdadeira, sempre apresentando as verdades. Então nós precisamos, desde o começo, discipular os nossos membros de uma forma que eles entendam que é chegado o momento que eles vão precisar andar sozinho, de que é chegado uma hora que eles vão precisar amadurecer, de que a igreja necessita disso. E aí entra o vinde e vede de João aqui. Os discípulos falam assim, Senhor, onde o Senhor mora? Nós queremos viver a sua rotina, nós queremos estar perto. Quando eu não sou contra, por exemplo, você marcar um horário, você ter que agendar com o pastor, não sou contra. Mas isso não é o fim, não é o principal. Isso é só uma organização. Mas se é necessário marcar numa agenda, é necessário o discípulo ter um dia, ter um momento, é porque ainda não convergiu em um relacionamento de discipulado. É que ainda não chegou num nível de intimidade. Porque discipulado é intimidade. Discipulado é você ter a liberdade, não só de, em alguns momentos, você expor o seu coração para o seu mentor, mas o mentor também ter a empatia, a liberdade de expor também as dificuldades dele. Outro dia nós estávamos aqui numa reunião, nesse período de pandemia, nós estamos reunindo pelo Meet, e a gente estava ali na tela, todo mundo, os líderes conversando com o pastor, com o pastor Rogério, que é o nosso pastor presidente, comigo, com os outros pastores, toda a liderança da igreja reunida, inclusive os líderes que compõem a minha rede. E nós estávamos juntos ali. Mas terminou o momento, eu recebi uma ligação de vídeo de um líder. E eu fiquei pensando, olha, se tem essa liberdade, se tem esse nível de relacionamento, é porque nós estamos convergindo para um nível de intimidade no discipulado. Isso é fantástico. Nós precisamos alcançar esse nível de que o discípulo, o discipulador, eles se sentem à vontade, fala assim, estou passando na sua casa. Ou ligar e não falar assim, posso te ligar. E ter a liberdade também de falar assim, não vou ligar porque é o tempo do meu pastor, do meu líder, do meu mentor, deixa ele curtir a família, deixa ele descansar,
Pô, amanhã a gente vai estar junto, mas quando nós temos esse nível de relacionamento, de liberdade, é que nós estamos começando a caminhar para um padrão de discipulado. No discipulado, você não pergunta simplesmente se ele está bem, se ele está feliz, se está precisando de alguma coisa. Isso é se relacionar como igreja. Se relacionar como discípulo e mentor é você focar no sacerdócio. Essa é a diferença da graça para a lei. Olha só que interessante. Um discipulado que gera um padrão de dependência. É um discipulado que tem o sim e o não somente. Um discipulado que gera um padrão de dependência. É um discipulado onde os regulamentos são mais fortes que os relacionamentos. Aonde o regulamento é forte, o relacionamento é muito fraco. E aonde o relacionamento é forte, o regulamento, o sim e o não, é fraco. Sabe por quê? Porque não é necessário mais você proibir ou autorizar. O Espírito Santo, o Espírito que habita, é Ele quem constrange ou liberta. É Ele que constrange ou autoriza. Então é importante que você vença os regulamentos e você desenvolva relacionamento. Como eu falei, onde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. Então, irmãos, esse é o padrão que Jesus estipulou para conduzir e instituir a igreja no nosso meio. Relacionamento. Vida na vida. O que é a vida na vida? É a vida que você recebe do céu, é o relacionamento vertical e também expresso na horizontal, liberado sobre pessoas. Então o foco principal sempre é o crescimento no sacerdócio. Então, para que a gente possa caminhar para o For Move Now, os 4 passos, eu quero antes disso colocar bem didático, bem diretamente, o relacionamento 1 a 1 do discipulado que Jesus estabeleceu. Foi assim que Jesus conduziu a igreja, foi assim que ele estipulou os discípulos, e é fantástico, ele transformou em 3 anos Pedro, que era um mero pescador, em um mártir, desejando morrer por uma causa. Desde o começo ele ensinou com verdade, com transparência. Olha, quer vir andar comigo? Venha, mas eu vou embora. Você vai precisar amadurecer para caminhar sozinho. Então eu quero falar alguns passos para que você foque em corrigir, em ajustar, ou se você está fazendo bem, glória a Deus, que você prossiga com mais empenho, com mais ímpeto, para que o reino, a cultura do reino, ela possa estar estabelecida. Como eu falei, nós declaramos, venha o teu reino. Por quê? Porque nós sabemos como é o padrão do reino e o quão perfeito é a vida do reino. Então nós declaramos, nós estamos aqui na terra pedindo isso, venha o teu reino, estabeleça o teu reino, manifeste o teu reino, porque o reino do Senhor já está pronto, já está estabelecido no céu. Então nós queremos os resultados, os reflexos aqui. Para isso, precisamos gerar filhos maduros, ruiós, filhos maduros, discípulos. Então eu quero dar alguns passos. Identificar, primeiro, qual é o nível de maturidade que você está encarando com o seu discipulador, com o seu mentoriado. Por quê? Porque nós caímos no erro falho de achar que os frutos de posição, de cargo, de títulos, são reflexos de um bom discipulado, como eu falei. E não é. Não é. Então, às vezes, você está esperando que o cara que se converteu hoje seja um potencial líder. Um líder em treinamento, você já quer que ele cresça nesse nível. Esses são um dos erros do crescimento de uma forma descontrolada. Nós crescemos muito rápido e às vezes não investimos no crescimento espiritual, no discipulado, e por isso nós geramos líderes ou colocamos pessoas em cargos que ainda não são completamente maduros no relacionamento espiritual, não é de conhecimento. Então, às vezes essa é a falha. Nós entendemos que uma pessoa bem discipulada é uma pessoa que assume posições, e não é. Uma pessoa bem discipulada é uma pessoa que se alimenta dia após dia do que o Espírito tem. É uma pessoa que se relaciona profundamente com o Senhor. Então identifique qual é o nível de tratamento, de ensino, de discipulado que as pessoas que caminham com você estão. De repente o rapaz está ali ainda vencendo pecados.
e você já quer que ele seja o filho mais maduro. Não, você não vai ocultar a verdade, você vai trazer o ensino que ele precisa para aquele momento. Então, primeiro passo. Segundo passo, foque sempre no sacerdócio. Foque sempre no crescimento espiritual de cada um que você discipula. É importante você checar como é que está a vida espiritual, tempo de devocional, estimulá-lo a ter tempo no secreto, estimular as pessoas que caminham com você a buscar a Deus, porque é isso que Jesus fazia. Jesus ele deixava bem claro para os seus discípulos, através de sinais, de curas e de ensino, que Deus estava com ele. Mas ele deixava claro também, nos momentos que ele se recolhia para orar, que ele ia desfrutar e receber do céu. Então foque sempre no sacerdócio. O terceiro passo é que você precisa estimular momentos de intimidade com o seu povo, com a sua equipe, com os seus mentoriados. Ore junto com ele. Ore, tem ali tempo de oração, tem ali momentos de oração com ele. Por que que isso é importante? Porque na oração são os momentos que você tem intimidade com Deus. E ninguém, irmãos, presta atenção, as pessoas não convivem todas as pessoas na sua intimidade. Você não traz todas as pessoas para a sua intimidade. O seu quarto não é aberto para todo mundo, a sua casa não é aberta para todo mundo. São momentos de intimidade. Você não dorme de porta aberta para todo mundo ver. Você não vai no banheiro de porta aberta para todo mundo ver. Por quê? Porque esse é o seu momento de intimidade. Agora, a oração é um momento de profunda intimidade. É no momento de oração que você desnuda o seu coração para Deus, que você expõe seu coração para Deus. Neste lugar de profunda intimidade, é onde você e o seu discipulado têm que se relacionar. É onde o líder e o liderado têm que se relacionar. Então ore junto. Dê oportunidade para que ele ore. Dê oportunidade para que vocês orem num momento de intimidade com vocês ali de oração. Porque nesse relacionamento, a aliança com o Senhor e com vocês vão crescer intensamente. Nós precisamos ser intencionais também no relacionamento. E o outro passo, mostre que você também é ovelha. Para que você não gere membros dependentes do seu sim ou do seu não. Ok? Vamos lá para o For Move Now, para que a gente possa encerrar essa aula. O primeiro passo, sempre é esse. Identificar aonde você precisa melhorar, aonde você precisa avançar no seu relacionamento discipulado, discipulador, mentor, mentoreado. Você é mentoreado por alguém, ou se você não é, procure alguém para mentorear a sua vida. Você cuida de alguém, se você não cuida de ninguém ainda, busque em Deus, gere um discípulo, mostre um padrão de vida profunda com Deus, porque isso vai atrair pessoas a quererem andar com você. Outro passo, segundo passo, se relacione com seu mentor, mentoreado de uma maneira íntima ao longo da semana. Procure, abra o seu coração sobre o desejo de crescer espiritualmente, sobre a dificuldade que você está tendo de crescer no espírito, de devocional, de oração, de leitura da palavra, das práticas e disciplinas espirituais. Procure o seu mentor, procure o seu mentoreado, para que vocês possam iniciar um nível de discipulado sempre focando no sacerdócio. Terceiro ponto, ore junto, tenha um tempo para orar junto. Ligue para o seu mentor, ligue para o seu líder, ligue para quem você cuida, discipula. Faz uma chamadinha de vídeo, porque agora nós não podemos estar juntos presencialmente, fisicamente. Então chame ele no vídeo e fala assim, eu estou te ligando para orar com você, posso orar com você? Eu tenho entendido que esse lugar de oração é um lugar de fortalecimento das alianças. Então eu quero fortalecer minha aliança com você. Eu posso orar junto? Ore com ele, tenha um tempo de oração, invista nisso. Você vai ver como o coração vai começar a se transferir, vocês vão começar a ter o mesmo coração. E o quarto passo, testemunhe. Testemunhe. Testemunhar é gerar no nosso meio uma cultura. Esse é o intuito dessas 4 aulas, desse curso.
Nós falamos de assuntos básicos, não foi nenhum assunto teologicamente rebuscado, não foi nenhum assunto polêmico, foi o básico da vida cristã. Por quê? Porque nós queremos, antes de instituir uma cultura de reino, queremos corrigir o que nós já vivemos como reino. Então testemunhe, crie essa cultura, comece a falar. Quando você fala, você desperta esperança em outras pessoas. Quando você fala, você gera fé em outras pessoas. Pessoas que talvez tenham vivido nessas aulas, né, uma vida sobrenatural rasa, elas, quando você testemunha, ela deseja ter uma vida profunda. Quando você encontra pessoas com dificuldades de evangelismo, quando você testemunha, você desperta nelas a esperança de crescer. Quando você testemunha, você fala que é possível ter uma liderança no padrão de Cristo. Quando você testemunha, você também mostra que existe uma forma de ser igreja tão íntima, tão poderosa, tão intensa, que ela reflete em líderes que não eram ninguém desejando morrer por uma causa, desejando morrer por algo. Nós temos quantos Pedros no nosso meio, que eram meros pescadores, mas que vão se tornar mártires, tudo dependendo do relacionamento profundo com o Espírito, através da sua vida, através do seu mentoreado. Então, irmãos, esses são os 4 passos. Hoje nós encerramos essa série de 4 aulas do ForMove, mas é só o começo. Nós temos muita coisa preparada, material muito pesado, nós queremos falar de outros assuntos, mas para que isso aconteça, nós precisamos que você nos ajude. Então, vai lá, mande para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Convide outras pessoas para conhecer o material, para assistir, para se inscrever também, porque nós não queremos, irmãos, reter nenhuma informação para nós como rede. Nós